Olá pessoal, tudo certo com vocês? Professora Poliana e hoje vamos resolver mais um exemplo de trigonometria. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e vamos lá, vamos estudar! O exemplo de hoje, ele é da Unesp e ele diz o seguinte: dois edifícios, X e Y, estão um em frente ao outro num terreno plano. Um observador no pé do edifício X, ponto P, mede um ângulo alfa em relação ao topo do edifício Y, ponto Q. Depois disso, no topo do edifício X, num ponto R, de forma que RPTS forme um retângulo e Q e T sejam perpendicular a PT, esse observador mede um ângulo β em relação ao ponto Q no edifício Y. Sabendo que a altura do edifício X é 10 metros e que 3 tangente de alfa é igual a 4 tangente de beta, a altura H do edifício Y em metros é. Então, lendo aí o enunciado, você não entendeu nada, né? Olhando a figura, entende menos ainda. Então, vamos lá, vamos descobrir como que a gente vai achar a altura do edifício Y, tá bom? Então, assim, vamos por partes aqui, certo? Então, ó, eles estão um de frente para o outro, o X e o Y. Um observador no pé do edifício X, então ele está aqui e ele observa a altura do edifício Y formando um ângulo alfa. Depois, ele sobe aqui no edifício X, que tem uma altura de 10 metros, e aí ele observa um ângulo com o Q de beta, tá? Então, aí aquela parte ali que diz, de forma que RPTS formem um retângulo. Concordam comigo que aqui, ó, se você riscar aqui, ó, RPTS, vai ter um retângulo? Sim, né? E Q e T seja perpendicular a PT. Então, PT, Q e T, eles são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Tá, e aí ele diz que 3 tangente de alfa, vamos por aqui, 3 tangente de alfa é igual a 4 tangente de beta. E essas são as informações que ele deu. Lazarento esse exercício, né? Então vamos lá, gente. Ó, primeiro, concordam comigo que aqui a distância entre P e T é a mesma que a distância entre R e S? Sim, né? P e T é a mesma que R e S. Então a gente pode chamar essas distâncias de X, tá? E é o mesmo X. Elas valem a mesma coisa, tá bom? Tá, então vamos lá. Então, ó, primeiro vamos usar aqui o ângulo alfa, tá? Então, o que é aqui? Ó, o H, ele é oposto a alfa, certo? E ele também é oposto a beta. Então, o H é o nosso cateto oposto. O X, ele tá no ladinho do alfa e tá no ladinho do beta. Então, o X é o nosso cateto adjacente. O nosso ângulo de 90 graus está aqui, tá? Então, aqui estaria a hipotenusa, mas a gente não vai usar ela, tá bom? Então, a gente tem cateto oposto e cateto adjacente. Qual é a função da trigonometria que usa oposto e adjacente? É a tangente. Então, vamos por partes. Esquece isso aqui por enquanto, tá? Deixa aí no cantinho. Então, ó, tangente de alfa é igual. Qual é o cateto oposto a alfa? É H. Qual é o cateto adjacente a alfa? É X. Tá bom? Então, ó, a tangente de alfa é isso aqui. E não tem como fazer mais nada por enquanto, tá? Por quê? Porque a gente não tem o ângulo, não tem o H e não tem o X. Então, deixa isso aqui por enquanto, tá? E aí, a gente vai fazer a tangente de beta, tá bom? Então, tangente de beta. Então, vai lá. Qual é o cateto oposto a beta? Então, ó, aqui tem uma pegadinha, tá bom? Então, qual é o cateto oposto a beta? É o H. Só que esse H, ele equivale à altura inteira do edifício Y, certo?
Só que o ângulo beta, ele está aqui a 10 metros já de altura, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desconsiderar esse 10, tá? Então, o cateto oposto a beta vai ser a altura menos os 10 metros daqui, tá bom? Porque a altura é total, se o beta tá aqui, ó, ele já tá a 10 metros, tá? Então, o cateto oposto a beta é a altura total menos 10, tá? E o cateto adjacente a beta é x, tá bom? Agora, a gente tem tangente de alfa e tangente de beta, tá? E ele deu que 3 tangente de alfa igual a 4 tangente de beta. Agora, vocês concordam comigo que tangente de alfa a gente já tem, está aqui, certo? Tangente de beta a gente já tem, está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Igualar essas duas equações, tá? Por quê? Porque ele mesmo disse para igualar, tá bom? Só que a gente vai ter que colocar esse 3 e esse 4 na frente, tá bom? Não é simplesmente igualar, porque ele mesmo disse que 3 tangente de alfa é igual a 4 tangente de beta, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. E igualando. Tá? Então, ó, 3, eu vou pôr entre parênteses, tá? Pra gente não se perder. 3, tangente de alfa. Quanto é tangente de alfa? É h sobre x, igual a 4 vezes. Quanto é tangente de beta? É h menos 10 sobre x. Tá, agora... a gente tem uma multiplicação de fração, né? É porque aqui tem um 1 e aqui tem um 1 também, que a gente não vê, mas tem. Então, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, aqui a mesma coisa, tá? Então, ó, 3h sobre x é igual. Então, ó, aqui a gente tem 4 vezes h menos 10. Então, ó, o 4 ele vai multiplicar o h e ele vai multiplicar o 10 também, tá? Então, vai ficar 4h menos 4 vezes 10, 40. O menos é por causa daqui, tá? Então, sobre x. Então, agora, pessoal, como aqui, ó, eu podia explicar isso matematicamente, mas vai complicar mais ainda. Então, assim... como aqui tem um x e aqui tem um x, e os dois são o mesmo, eles equivalem ao mesmo valor. A gente não sabe ainda quanto é, mas é o mesmo valor. Então, como tem o x aqui e aqui, a gente simplesmente corta eles, tá bom? E aí vai sobrar o quê? 3h igual a 4h menos 40. Agora, a gente tem que isolar o h. Então, assim, esse 40 ele tá negativo. Eu vou passar ele para cá, vai ficar positivo. Da mesma forma, esse 3h está positivo. Eu vou passar para lá, vai ficar negativo, tá? Eu vou me inverter aqui. Vai ficar 40 igual a 4h menos 3h. Se você tem 4 laranjas menos 3 laranjas, vai sobrar uma laranja. Então, h igual a 40. 40 o quê? Aqui está em metros. Então, 40 metros. E essa é a altura do edifício H. Do edifício H não, do edifício Y. Tá bom, pessoal? Pareceu complicado, mas não foi tanto, né? Até porque o exercício deu a dica do que a gente deveria fazer. Então, só precisa às vezes pensar e ter um pouco de criatividade para compreender o que o exercício pede, tá bom? Até a próxima, pessoal. Um abraço a todos!